Bom dia, amados. Bom dia. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Amém. Nós estamos com as nossas Bíblias abertas aqui na primeira epístola, primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos seguir aqui na leitura, nos versículos 1 e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, o apóstolo Pedro, ao dar início à sua carta, ele diz para quem está escrevendo, e ele sauda ali os irmãos com a graça do nosso Senhor. E ele diz assim, ele se apresenta, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, ele escreve aos eleitos de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aqui, o apóstolo Pedro está escrevendo para pessoas que estão longe das suas cidades, longe da sua terra, longe do conforto da sua família, longe das pessoas que amam e que estão passando, sim, essas pessoas por momentos difíceis em suas vidas. Mas ele coloca essas pessoas num patamar muito elevado, que é de eleito, não candidato, né? Não candidato. Candidato é uma coisa, eleito é outra coisa. Amém? Então ele fala com essas pessoas que são forasteiras, que estão morando numa terra que não é sua, que estão enfrentando as dificuldades normais de quem vive longe da sua terra. Mas ele escreve para elas, como ele se apresenta, um apóstolo de Cristo, que é um apóstolo, um enviado de Deus. Ele se apresenta como um apóstolo de Cristo, aquele que fala por meio de Cristo, aquele que fala por Deus, aquele que tem na sua boca a mensagem da verdade. E ele diz: olha, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, eu vou escrever para vocês, aos eleitos que estão forasteiros, que estão espalhados em várias regiões. E aí no versículo 2 ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Não eleitos segundo a vontade do apóstolo, não eleitos segundo a vontade do pastor, mas eleitos segundo a presciência de Deus Pai, que é um conhecimento prévio. Presciência é um conhecimento antecipado de Deus. Deus, conhecendo cada um, elege pela sua infinita misericórdia. E ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência. Então, eu fui um eleito de Deus, eu fui um escolhido de Deus, eu estou nesse patamar elevado, onde Deus me escolheu por algum motivo, pela sua sabedoria, pela sua presciência, pelo seu entendimento prévio de tudo, do futuro, pela sua vontade ele me escolheu e me elegeu, e eu sou um eleito de Deus. E só Deus sabe por que me elegeu,
E só Deus sabe por que me colocou nessa posição de um eleito, mas Ele me colocou nessa posição de eleito para quê? A palavra de Deus vai dizer que Ele nos colocou nessa posição de eleito em santificação do Espírito. Aqueles que procuram se santificar no Espírito de Deus. Os eleitos, você não vai ver o eleito de Deus ao ter o conhecimento que é um eleito, que não é mais um candidato, ou nunca foi um candidato, porque mesmo antes de saber já era um eleito. Ele vai dizer assim: agora eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Agora eu sou um eleito de Deus, eu fui eleito para viver da minha forma, da minha maneira. Não, ele vai entender que ele foi eleito em santificação do Espírito e para a obediência, como diz o texto aqui. Nós fomos eleitos para obedecermos. Ao sermos eleitos por Deus, sim, temos a certeza da nossa salvação, dormimos em paz com relação a isso, mas vem o senso de responsabilidade. Enquanto eu não parto dessa para uma melhor, enquanto eu não deixo esse mundo aqui, como eu devo viver? Em obediência. Fomos eleitos não apenas para sermos salvos, fomos eleitos para vivermos em santificação e obediência a Deus. Amém? É para isso que fomos eleitos, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E essa aspersão do sangue de Jesus Cristo nada mais é do que o sangue de Jesus que foi derramado sobre cada um de nós. Amém? O sangue de Jesus que foi derramado sobre cada um dos seus eleitos, limpando assim cada um de nós dos nossos pecados. Nós vamos ler um outro texto aqui que vai nos ajudar melhor nessa compreensão, tá bom? Então, nós fomos eleitos então para viver em santificação, para a obediência e para que o sangue de Cristo então tivesse sido derramado sobre as nossas vidas. E aí o apóstolo Pedro termina dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Quando nós temos essa consciência de que somos um eleito de Deus, de que somos eleitos dele, então é isso que vai acontecer em nossas vidas. Graça, e paz nos sejam multiplicadas. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías também, por favor. Isaías 53. Isaías 53. Hoje nós vamos participar da ceia, como foi no domingo passado. E eu quero que vocês então reflitam sobre o que representa essa aspersão, esse derramamento do sangue do nosso Salvador sobre nossas vidas. Isaías 53, versículos 5 e 6. Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós estávamos e andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Salmo 50, o livro aqui de Isaías, o capítulo de Isaías, capítulo 53, é uma profecia sobre Cristo, sobre o que aconteceu com Cristo, né? É uma profecia sobre a crucificação, sobre o sacrifício de Cristo, sobre o que ele passou. E aqui nos diz que todas as nossas transgressões foram colocadas em Cristo. A palavra de Deus nos mostra que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E essa partezinha aqui é muito importante você entender. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Para que uma pessoa então tivesse paz, fosse aplacada ali a ira dos deuses, a gente já estudou um pouco sobre isso. Então era importante que aquela pessoa então sofresse um castigo, sofresse uma punição. E aí Deus vai no Antigo Testamento aqui, ele coloca como as pessoas para sacrificarem um animal, uma pombinha, um cordeiro, um boi, tudo para aquele sacrifício, aquele sofrimento não fosse na pessoa, mas num animal, né? E quando o nosso Senhor estabelece que Cristo viria como sendo o Cordeiro de Deus que ia dar vida por nós, então ele, no lugar de colocar agora a ira dele num animal que morre, ele coloca toda a ira dele no próprio Filho. E isso que é importante você entender, para você ver o amor de Deus por nós e o amor do Filho de Deus por nossas vidas. Diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É como se ele tivesse apanhado por nós. É como se ele tivesse, como irmão mais velho, chegado diante do pai e dito: não, meu irmãozinho errou, mas não bata nele, bata em mim. Eu apanho por ele, eu sofro por ele. Claro que nenhum homem poderia fazer isso de forma tão perfeita, mas somente aquele homem que não erra, que é o Cordeiro perfeito de Deus, aquele que não pecou, aquele que foi puro, aquele que foi verdadeiro em todos os momentos, aquele que não havia pecado em nenhum momento da sua vida, né? A palavra de Deus diz que ele não pecou. Então, mesmo nos momentos que Jesus se irou, ele não pecou. Nos momentos que ele amou, ele não pecou. E nós, ou qualquer um de nós, como seres humanos, até no nosso amor tem pecado, né? Até na nossa oração tem pecado, até na nossa adoração tem pecado, até no nosso desejo de justiça ainda tem um pecado ali. Porque nós somos tão pecadores que ainda sobra um pouquinho de pecado em nós, em alguma coisa boa que a gente tentar fazer. E é isso que nos humilha e exalta a Deus. Amém? Porque se a gente começar a entender assim, não, pode existir algum homem que não peque. Não pode. Senão a gente vai diminuir a Jesus. Não, mas se pegar um homem, colocar ele no meio do mato e isolar ele não vai pecar. Ele vai pecar. Até pelo pensamento ele vai pecar. Só em nascer ele já nasce com essa tendência do pecado. Então, entender que o castigo que nos traz a paz, ele não estava mais num cordeiro, ele não estava mais num sangue que foi derramado de um animal. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Toda a nossa carga de pecado, de desobediência, de mal, de ruindade,
foi colocada sobre ele, e por nós ele sofreu, ele apanhou, e por suas pisaduras, pelos seus caminhos, pelos seus passos, é que fomos sarados. Amém? E aqui, todavia nós andávamos desgarrados como ovelhas. Andávamos desgarrados. É o que nós pregamos nos domingos atrás aí, né? O homem vivia autônomo e procurava viver, e procura até hoje, se não se apegar a Cristo, viver de forma independente de Deus. E aí ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele pensou, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Amados, que essa ceia que nós vamos daqui a pouco participar, ela não venha ser apenas um pão e um suco de uva que a gente vai comer e vai dizer: não, estou participando de uma cerimônia. Que ela venha ser entendida como a nossa salvação, não a ceia, mas aquilo que deu origem a essa ceia. Desde o início, projetado, desde o começo dos tempos, isso vem sendo projetado, e depois foi colocado o Senhor Jesus ali, porque se você for ver, Deus sempre providenciou um animal para substituir, para tentar limpar o pecado do homem. Deus sempre pega um animal, faz um sacrifício, é um derramamento de sangue para limpar a sujeira que o homem faz diante da criação. Foi assim desde o Éden, quando o homem peca, está afastado de Deus, está ali nu, e Deus, vendo o homem nu, o homem pega umas folhas para se cobrir, mas Deus pega, mata um animal e faz uma vestimenta de pele e cobre o homem. Então, para haver ali a cobertura no homem e na mulher, houve um derramamento de sangue. Amém? Então, e assim você vai vendo em toda a história da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até Jesus. Hoje não precisa você matar mais um animal, tá? Hoje você não precisa mais sacrificar nenhum animal, não precisa fazer mais nenhum sacrifício de derramamento de sangue, porque já teve um completo, já teve um perfeito, já teve aquele que se deu por nós, aquele que derramou o seu sangue para nos salvar. Amém? Então não precisa. Aqui é completo, aqui é perfeito. Vamos ler mais uma vez, versículos 5, 6 e 7. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isso aqui é para nos humilhar. Isso aqui é para nos trazer a consciência de que sem ele nós não poderíamos nos salvar. Deus enviou o sacrifício perfeito para anular todos os outros sacrifícios. Sacrifício de rolinha, sacrifício de cordeiros, sacrifício de bois. Todos os outros sacrifícios, eles eram temporários. Eles tinham um tempo.
Eles tiveram um momento na história, mas o sacrifício perfeito por nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, foi o de Cristo. E aqui diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que era para a gente sofrer. O castigo que seria para a gente pagar, mas que a gente não teria como pagar. Esse castigo foi sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu caminhar, pelo seu modo de vida, pela sua oferta, é que fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, procurávamos viver independentes. E aí a gente tem que parar e dizer assim: poxa, tá, Cristo já fez o sacrifício perfeito por mim. Cristo já deu a vida dele para me salvar. E hoje, eu continuo vivendo como se Cristo não tivesse morrido por mim, como se não tivesse havido essa tão grande oferta para me salvar. Eu tenho ainda vivido como ovelha desgarrada, vivendo conforme a minha própria vontade? É isso que eu tenho que me perguntar. Porque é assim que as pessoas viviam sem Deus. E nós, como eleitos de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus, que fomos chamados para uma vida de santidade e que fomos chamados para a obediência, que fomos chamados para obedecer. Como que estamos vivendo? Estamos vivendo como fomos chamados ou para o que fomos chamados? Ou estamos vivendo desgarrados, cada um seguindo o seu próprio caminho, a sua própria vontade, cada um fazendo um Deus conforme a sua imagem, né? Porque nós somos feitos à imagem de Deus, mas as pessoas atualmente elas procuram fazer um Deus à imagem delas, né? Cada um tem o Deus que lhe agrada. Não, meu Deus não é assim, o meu Deus é assado, o meu Deus não se importa com isso, ou não se importa com aquilo. Seu Deus tem que ser o da palavra, aquele que te chamou para obedecer, e não um Deus que apenas te obedece, apenas é um mero garçom da tua vontade. Amém? Eu postei esses dias no status um versículo em Jeremias, capítulo 29, acho que versículo 8, que vai falar sobre alguns conselhinhos ali de Deus para as pessoas terem cuidado com esses adivinhos, com esses sonhadores. E engraçado, né? Sonhadores que sonham apenas os sonhos conforme vocês querem. Então ele diz assim, fiquem atentos, tomem cuidado. Amém? Então tenham cuidado com pessoas que apenas sonham de acordo com a tua vontade, mas não sonham de acordo com a vontade de Deus. Te aconselham com sonhos apenas que te agradam, mas não te aconselham da forma que Deus quer te aconselhar. Então, tenha cuidado. Amém? É perigoso, né? Você ter alguém ali toda hora só massageando o teu ego e te dando visões e sonhos que você também sonha, que você também deseja, mas incapaz de te trazer para o caminho da verdade, incapaz de te falar de arrependimento, de obediência, de vida de santidade. Então é perigoso. Jesus ali, né, o nosso Deus, ali usando o profeta Jeremias, ele está dizendo, olha, é perigoso, não dê atenção
a esses sonhadores, a esses falsos profetas. Então diz aqui, cada um andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Amém? Digam glória a Deus. Fomos chamados para isso, por causa desse sacrifício. Fomos chamados por causa dessa oferta. Fomos chamados para a aspersão do sangue de Cristo sobre nós. Fomos chamados para viver uma vida em santidade e em obediência a Deus. Que nós possamos analisar como estamos caminhando nessa vida. Se estamos caminhando conforme o propósito de Deus para nós, ou estamos vivendo de acordo com a nossa própria vontade. Queria que você abrisse só em mais um versículo em um livro da Bíblia, em Mateus. Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Vamos ler mais uma vez? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Lembra do que Pedro falou? Fomos chamados para uma vida de santificação. Fomos chamados para uma vida de obediência. Lembra do que Isaías falou? Andávamos à la vontade, andávamos desgarrados. Cada um vivia de acordo com a sua própria vontade. Lembra do que Jesus está falando aqui? O caminho é esse, de negação. Negue-se a si mesmo. Quem quer vir após mim? Disse Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Esse negar é uma negação total. É uma negação da minha vontade em detrimento da vontade de Deus. Eu quero ir para ali, mas Deus quer que eu fique, eu fico. Deus quer que eu vá, eu vou. Deus quer que eu fique, eu fico. É eu negar a minha vontade. É eu negar a mim mesmo. E negar mesmo de abrir mão. Isso Jesus ensinou por causa de dois versículozinhos aqui para trás. O versículo 21 e 22 de Mateus. Jesus está dizendo que tem que sofrer. Jesus está dizendo que tem que ir para Jerusalém, dar a vida por nós, sacrificar aquilo que Isaías falou, lembra? Que ele pegou todo o castigo que era para nós e colocou sobre ele.
e Jesus estava dizendo que ia fazer isso. Então, desde esse tempo, versículo 21, olha aí. Por que Jesus falou de negar a si mesmo? Foi por isso daqui, ó. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Então Jesus começa a mostrar, pessoal, a necessidade de ir para Jerusalém, e ele sabia que indo lá ele ia sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, e era necessário, e ele estava falando para os discípulos. Imagina, ele avisando, informando, olha, nós vamos para Jerusalém, mas nessa viagem, não é uma viagem assim, que pode acontecer, não, eu vou sofrer muitas coisas, dos fariseus, eu vou sofrer muitas coisas dos principais sacerdotes, eu vou sofrer muitas coisas dos escribas, dos anciãos, eu vou ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Certo? Então, Jesus está dizendo ali a sua missão. Em um versículo ele está dizendo o que Isaías falou que ia acontecer. Em um versículo aqui ele chegou e disse, em determinado dia ele disse, a gente vai descer para Jerusalém e agora vai se cumprir, em outras palavras, o que Isaías falou. Lá eu vou ser morto e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou pegar e assumir o pecado do mundo. Eu vou pagar essa conta que ninguém pode pagar, senão eu. Aí Pedro, versículo 22, chamando-o à parte, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Isso que é a teologia do mundo. Começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Tem dó de ti. Pensa primeiro no seu. Diga só Jesus, diga. Pedro estava ensinando a Jesus a teologia humana. A teologia egocêntrica. A teologia que entre ser fiel a Deus e ser fiel a mim, eu sou fiel a mim e desprezo a Deus. Você está compreendendo sim ou não? A teologia do o meu Deus é o meu bolso. Não tem gente que fala assim? Você já ouviu alguém falar assim? Meu Deus é meu dinheiro, meu Deus é meu bolso, meu Deus é minha saúde, meu Deus é minha família, a coisa que mais importa para mim é a minha família. E aí Jesus, ele ouvindo o ensinamento humano, a teologia humana, né, a forma de pensar humana, Pedro chama-o à parte, começou a reprová-lo dizendo, anota aí que essa aqui é a forma de pensar humana, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Não vai acontecer não. Não, Pedro, mas está na palavra, é profecia, tem que acontecer para você ser salvo, miserável pecador. Não, Senhor, mas o que importa é agora, não me importa o céu, não me importa o porvir, a gente tem que ser feliz aqui. Não, mas peraí, Pedro, um dia você vai entender, você vai escrever que foi chamado para essa aspersão que eu vou sofrer. Que essa aspersão que um dia você vai falar, que você ainda não sabe que vai falar, essa aspersão só poderá ter acontecido por causa dessa minha entrega, dessa minha morte, dessa minha renúncia. E Pedro, aqui é o mesmo Pedro que ele escreveu lá, que nós fomos chamados para a santificação, nós fomos eleitos, chamados e eleitos para uma vida de obediência e não uma vida de independência, como Isaías. Pedro aqui está falando, como Isaías falou lá, ó, nós andávamos segundo o nosso caminho, nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia livre os seus impulsos.
E Pedro aqui pensava assim. E Pedro aqui estava assim, até Cristo dar a vida por ele. Até o exemplo de Cristo, de obediência até a morte. E aí olha como Pedro se transformou. Olha como Pedro mudou o seu entendimento. Esse Pedro morreu lá em Roma, crucificado. E quando foi receber a morte de crucificação, disse que queria ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como o seu mestre. Olha esse Pedro, que estava aconselhando Jesus a fugir, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: o mundo nos reprova. Quando a gente deixa de fazer a vontade do mundo para fazer a vontade de Deus, o mundo nos chama e nos reprova. Amém? O mundo nos chama e tenta nos aconselhar. Que é isso, filha? Vai viver. Vai namorar. Que conversa é essa de pastor que você tem que você tem que se conservar para um só marido? Vai conhecer vários para você não tomar uma decisão errada. Vai ser rodada aí primeiro. Diga só Jesus. O mundo dá esses conselhos, né? Não dá, pessoal? Dá ou não dá? Não. Muito novo, muito novo. E aí a palavra de Deus nos ensina de uma forma diferente, e é por ela que a gente tem que se guiar. Então Pedro, chamando, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. E aí Jesus disse, né? Pedro, arreda, Satanás. Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás. Versículo 23. E aí Jesus diz: tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas, não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você não pensa como Deus. A sua teologia, Pedro, é humana, é humanística, é interesseira, só vê o seu próprio umbigo. Você não pensa na vontade de Deus, Pedro. Você não pensa no que Deus me enviou aqui para fazer. Você não pensa nas profecias, nas coisas que estão se cumprindo diante de você, porque você está cego apenas para o entendimento das coisas desse mundo. E aí, voltamos para o que Jesus ensinou. E eu estou te mostrando motivado pelo que Jesus ensinou isso, motivado por essa atitude de Pedro. Jesus dizendo que ia se dar, Jesus dizendo que ia derramar o sangue dele, que ia morrer, que iria ressuscitar o terceiro dia, e Pedro disse: não vai acontecer isso contigo nunca. Então Jesus, versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, vocês querem andar após mim, como um aluno vai até o mestre, ele vai, se submete, se assenta, olha o mestre e aprende, como um soldado vai ao seu senhor, né, submisso, como um filho vai à mãe, vai até ao pai, com aquela submissão, com aquele entendimento de que é ali que vai encontrar alívio. Jesus então diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Não viva conforme o pensamento humano de Pedro, mas viva conforme a minha vontade. Tome a sua cruz. E é um tomar mesmo de se apropriar da sua própria cruz, e siga-me. Siga
os meus passos, siga o meu exemplo. Amém? Amém. Amados, temos renunciado à nossa própria vida? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Temos feito uma negação do que somos por amor a Deus, do que pensamos. Quando nos deparamos com pensamentos nossos, que a gente está tão acostumados com eles, que a gente já nina eles, assim, nina mesmo, de ter um carinho por esse tipo de pensamento. E aí a gente se depara com o pensamento de Cristo, com o pensamento da palavra de Deus, que vai contra esse pensamento que a gente tem carinho, que a gente nina, que a gente já está acostumado. A gente é capaz de pegar esse pensamento e sacrificar ele na banheira e matar ele afogado e dizer: não, agora o pensamento é o de Deus, não o meu. Então, o que nós vamos comer agora é fruto disso, é fruto de uma renúncia, tá vendo? Então não é qualquer ceia, só para a gente ter comunhão, é uma festa e tal, não, é para ser refletido. Então a intenção da pregação de hoje é fazer você ter um entendimento maior do que é a ceia de Cristo. Amém? E, por exemplo, você sabe como entrou o sangue, o sangue não, o vinho, o suco da uva, como entrou na ceia? Vocês lembram que Jesus ali, ele pega no seu último momento ali com os discípulos, ele pega o pão, dá para os discípulos, pega também o cálice, dá para os discípulos, e ele explica: ó, esse é o meu corpo, né? O pão é a minha carne e esse vinho representa o meu sangue que foi derramado por vós. Mas a partir de quando que entra esse negócio de vinho na ceia? No passado era só o pão, e no Antigo Testamento, na Páscoa do Antigo Testamento, era só o pão e o sangue era de um cordeiro que era derramado. Esse cordeiro era necessário ser derramado, o sangue dele. Então todo ano, desde a libertação do Egito, o povo de Israel se reunia na Páscoa para comer do pão e derramar o sangue do cordeiro, fazer um sacrifício de um cordeiro, lembrando do que Deus fez. Só que aí, quando foi mais para frente, o povo passou por outros exílios, passou por exílios babilônicos, por exílios na Síria, e esses exílios, uns deixavam as pessoas à vontade para viver a sua cultura e outros não. E aí o povo passou por um exílio muito pesado, aonde eles, no exílio assírio, onde eles não podiam sacrificar o cordeiro. E aí, na hora deles se reunirem para fazer a Páscoa, já que eles não podiam lá sacrificar um cordeiro, eles começaram a beber o vinho e dizer: esse é o sangue do cordeiro. Amém? Quando Jesus vem nessa cultura onde as pessoas já comemoravam ali a Páscoa com o vinho, então ele vem e diz: ó, esse agora não é o sangue do cordeiro, como as pessoas falavam, esse é o sangue do Cordeiro de Deus, é o meu sangue que é derramado por vocês. Amém? Amém. Então, por isso que nós vamos hoje tomar aqui, do suco da uva e comer do corpo de Cristo, do pão que representa o corpo de Cristo. Amém? Amém. Então fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. Eu trouxe essa curiosidadezinha porque quando vocês vão ler ali o Antigo Testamento, vocês não vão ver o vinho, Mas já em Jesus, vocês vão ver.
E na Páscoa que Jesus está fazendo, vocês já vão ver o vinho. E aí é para vocês entenderem um pouco, eu fiz isso de propósito, eu trouxe essa curiosidadezinha, para a gente relembrar um pouco os cultos, os sermões, aí, as aulas que a gente estava tendo sobre educação cristã. Né? Veja como o povo de Israel ali soube se adaptar, mesmo indo morar em outra cultura, né? Eles souberam ali se adaptar. Aqui não estão deixando a gente criar uma ovelha, não estão deixando a gente sacrificar, derramar o sangue de uma ovelha, de um cordeiro. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos tomar o vinho, e isso aqui vai representar o Cordeiro de Deus. Então é a cultura influenciando, e quando eles são libertos e vão para a cidade deles, quando eles saem do exílio, eles levam essa cultura com eles. Então veja como que é interessante isso aí. Amém? Amém. Feche os seus olhos, vamos adorar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, erros, falhas, pois nós estamos diante de um grande sacrifício, que fomos chamados para isso, para essa aspersão, como o apóstolo Pedro diz. Agora, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro não tem uma teologia mais humanística. Pedro tem uma teologia do céu, uma teologia divina. E ele diz que fomos chamados para a aspersão, fomos eleitos para o sangue de Cristo ser derramado sobre nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor trouxe aqui nessa manhã os eleitos do Senhor e aqueles que ouvem a Tua palavra através dessas gravações também têm sido eleitos para uma nova vida. Que o Senhor Deus